Bem-vinda, Cida. Obrigada, Dri, Renato, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês. Sinara, que caiu e voltou. Tudo bom? Bom dia. A ministra não foi à festa de aniversário da Sinara, porque disse que parou Brasília. Não tinha o celular pessoal da ministra. Você não convidou a ministra, Sinara. Não convidou. Senão teria ido, com o maior prazer. Oba. Próxima, viu? Vamos lá, as mulheres primeiro. Vamos, the ladies first. Queria começar perguntando aqui do começo, né? A senhora deu uma entrevista agora nesse final de semana falando da destruição que vocês encontraram quando chegaram no governo Lula em relação às políticas para as mulheres. Eu queria que se descrevesse que cenário vocês encontraram depois do golpe de 2016, depois de 4 anos de Bolsonaro, nessa área do governo. Tri, na verdade, nós encontramos... É um cenário, eu sempre digo, de pós-guerra, né? Tudo destruído efetivamente. As políticas que tinham sido implantadas, todas efetivamente sem direção, sem condução e sem orçamento, né? Nós, na área da violência, o 180 sem funcionar, tinha propaganda, mas efetivamente eles acabaram com o 180, transformaram em ouvidoria, né? E na ouvidoria elas eram atendidas, as mulheres são atendidas, eram, na verdade, atendidas por qualquer atendente, seja homem, seja mulher, o protocolo único para atender criança, adolescente, idosos, calamidade pública, era o mesmo protocolo, efetivamente, que eram encaminhados. Então, assim, daí você tem uma ideia de um serviço que era tão importante, tão estratégico, de que forma que foi tratado. O resto, então, também foi mais ou menos nessa linha. As casas da mulher brasileira, as 7 que existem, são as que nós deixamos em 2016, né? Não teve nenhuma outra nova, a não ser a feita em Imperatriz pelo governador Flávio Dino, enquanto governador, e 3 casas da mulher cearense, feita pelo governo do Camilo Santana. Então, do governo federal, nós não tivemos nenhum investimento para que isso acontecesse. Mas o que é mais grave, Dri, é que, na verdade, eles transformaram o que deveria ser políticas públicas de orientação, de investimento, eles transformaram tudo em parceria, acabando com os recursos efetivamente. Então, as parcerias eram feitas pelos programas, os programas eles foram alterados porque a concepção política do Ministério não era da mulher, era da família, né? Então, era cuide de uma mulher, salve uma mulher, né? Então, assim, dentro de uma perspectiva em que as mulheres não são sujeitas de direitos, né? Elas são aquelas mães que precisam ainda ser protegidas, ser cuidadas, né? Essas são as questões que estão colocadas. Na área do trabalho, eles colocaram qualifica mulher que trabalha dentro de uma perspectiva de corte e costura, né? Manicure, então você não trabalha como nós queremos trabalhar agora, inclusão digital, inclusão das mulheres em outros espaços, né, da ciência e tecnologia, que não seja o espaço do lar. É outra concepção, né? Não sei quem quer ensinar agora. Sinara está travada. Oi? Travou, Sinara? Está me ouvindo? Voltou. Deu uma travadinha aqui. Ministra, eu queria perguntar para você, no Dia Internacional da Mulher, infelizmente, um deputado bolsonarista foi no plenário, né? Nicolas Ferreira, o nome dele, vamos dar o nome aos bois. Nicolas Ferreira foi no plenário, subiu na tribuna para fazer uma fala machista, misógina, transfóbica. Como é que a gente vai sair desse buraco onde o bolsonarismo nos meteu, até por ter tido uma antecessora sua, que era uma mulher que defendia teses machistas, né? Como a mulher veste rosa, o menino veste azul, esse tipo de coisa. Sinara, é um desafio, né? E eu sempre tenho dito que é um desafio,
para o governo federal, para esse ministério, né, e para a sociedade brasileira, na verdade, porque a questão das mulheres foi a pauta de comportamento e de valores mais afetado por todo o governo anterior, né? Então, eu acho que isso é um desafio que está colocado. Como é que nós podemos enfrentar? Nós queremos trabalhar dentro da perspectiva, além de retomar as políticas públicas, um debate que eu quero fazer agora, Sinara, que eu estou propondo com a sociedade, quero fazer com o Congresso e quero andar esse país, é discutindo o conceito de misoginia, né? Porque o que o deputado fez, ele é um ódio às mulheres, né? Seja elas qual for. E é isso que está colocado e que está pautado. Isso é que tem feito, como a vereadora Tereza Capra ser caçada, né? Lá em Santa Catarina, ter 3 vereadoras ameaçadas, é isso que fez a Marielle Franco ser assassinada, é isso que nós temos, o que tem acontecido nas assembleias legislativas, o que tem acontecido com as jornalistas e com as influências, porque, na verdade, a misoginia, da forma com que ela está colocada, ela está fazendo com que as mulheres percam o seu lugar de fala. Ela vem principalmente para aquelas mulheres que têm espaço de fala, né, que estão ocupando lugar estratégicos de fala para falar com a população. Né? Isso é uma forma de extermínio, né, ao mesmo tempo que, quando não consegue acabar com a fala, mata. Né? Foi o caso da Marielle Franco. Nós queremos, então, fazer esse debate a nível nacional, né, da misoginia enquanto, efetivamente, um ódio às mulheres. E queremos linkar o aumento do feminicídio, o aumento do abuso sexual, esse movimento machosfera que está colocado, que tem 3 milhões de seguidores, né, que estão aí ameaçando. Nós precisamos inverter o conceito que foi colocado pelo governo anterior e construir uma outra linha de raciocínio para a questão do ódio às mulheres e fazer com que nós possamos salvar a vida das mulheres e garantir o seu espaço de fala. Ministra, uma das questões estruturantes da sociedade machista é a diferença salarial entre homens e mulheres, né? No mesmo cargo, na mesma função. Nesse sentido, o governo tem muito a fazer. O governo pode implementar políticas públicas que realinhem, né? Pelo menos tentem colocar num termo mais razoável essa distorção. Há políticas, há propostas nesse sentido no Ministério das Mulheres? Sim, além do projeto de lei que foi encaminhado, né, para o Congresso, que agora nós vamos trabalhar para que ele seja aprovado na sua íntegra, nós temos, sim, nós queremos discutir, porque a grande questão, Renato, da igualdade salarial, ela passa pela lei, passa pela igualdade salarial, mas ela também passa pelas condições das mulheres de terem espaços de trabalho e como se dá, né? Hoje, a responsabilidade da mulher sobre os cuidados da casa, sobre o cuidado dos filhos, sobre o cuidado dos idosos, de quem está doente, ainda é muito forte e é ele um dos grandes empecilhos para a mulher ter ascensão no mercado de trabalho. Então, nós precisamos construir um processo organizacional diferente nas empresas e no governo para que as mulheres possam ter ascensão no trabalho. Então, nós precisamos dividir as responsabilidades de casa, nós precisamos construir políticas públicas, e eu tenho defendido que nós precisamos colocar restaurantes comunitários que abrem final de semana para que as mulheres vá com seus filhos e saia da cozinha, mas que tenha um espaço de se encontrar, de conversar, que tenha lavanderias comunitárias, seja nas comunidades ou no Minha Casa Minha Vida, para que as mulheres não fiquem elas sozinhas, tendo que o tempo todo lavar, cozinhar, né? Mas a gente construa novas referências, novas possibilidades e espaços, né, que está sendo discutido hoje pelo governo de escola integral, e também a questão das creches, para que as mulheres possam
ter, de fato, condições de ter ascensão profissional e estar no mercado de trabalho. Mas o principal, na verdade, Renato, é a gente tirar ainda dos ombros e do colo das mulheres a responsabilidade do cuidado. Enquanto ela tiver que pegar a criança 5 horas na escola, ela não terá ascensão. Quem vai ter é o homem. Enquanto ela precisar ser para ela que a professora da creche vai ligar, ou alguém que está cuidando do idoso e ela tiver que sair para poder ir acudir isso, ela não tem ascensão, e esse é um dos principais desafios da questão da igualdade salarial entre homens e mulheres no país. Mauro Lopes. Sem som, Mauro. Ministra, tudo bem? Como é que está? Eu estou bem, ministra. O governo Bolsonaro, é uma alegria falar contigo, viu, ministra Cida? Obrigada. O governo Bolsonaro foi o governo do feminicídio, por excelência. Então, nós tivemos no ano passado, enquanto o número de homicídios diminuiu pouco, mas diminuiu 1%, o número de feminicídios deu um salto, mais um salto, superior a 5%, 1.410 mulheres assassinadas por serem mulheres, né? Tem também, dentro do número de homicídios, tem morte de mulheres, mas são 1.410 mulheres assassinadas por serem mulheres. 80% delas mortas por companheiros ou ex-companheiros. De certa maneira, me parece que é o mesmo lugar da Marielle, porque é o lugar de fala, né? Essas mulheres foram mortas por conta do seu lugar de fala, para serem impedidas de continuar a falar por seus companheiros e ex-companheiros, parceiros e ex-parceiros. O centro, ou um dos centros, ao lado desse tema da equidade salarial, um dos centros da ação do 8 de março, foi a marca, uma das marcas do governo Lula, nesse início, foi o 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, foi exatamente o combate ao feminicídio, né? A reativação dos 180, os 270 carros da patrulha Maria da Penha, as casas da mulher brasileira, fala-se que pode chegar até 40 casas até o final do governo Lula. Minha pergunta, assim, bem concreta é: tem cenário de diminuição? Há uma expectativa do governo, do Ministério e do governo Lula de diminuir o número de feminicídios já este ano? Tem alguma meta, alguma expectativa em relação a essa redução para agora e para os próximos anos? Mauro, essa pergunta é difícil. Meta nós temos. Agora, não é uma questão que está sobre a governabilidade nossa, né? Nós vamos ter as ações, nós vamos investir. Essa é uma área prioritária desse ministério, do governo Lula. Ele já disse que ele quer a redução do número de feminicídios até o final do mandato dele, mas é um desafio que está colocado para a sociedade. O que eu tenho discutido, além das políticas que nós lançamos no 8 de março, que você já citou, é que nós precisamos de uma política mais assertiva com relação a combater o feminicídio. Eu acho que nós temos que trabalhar a Patrulha Maria da Penha como uma ação de prevenção e, portanto, ela tem que ter maior cuidado com as mulheres que fazem a questão que estão em medida protetiva, né? Nessa perspectiva. O monitoramento eletrônico é fundamental, Mauro. Por quê? Porque aí quem tem a responsabilidade de acompanhar o agressor, no caso da distância, é a polícia militar ou a guarda municipal, não é a mulher, né? Eu sempre defendo que o botão do pânico, para mim, me dá pânico, porque é a mulher que tem que apertar o botão do pânico. Se ela viu o agressor, ele está perto. Se ele está com uma arma, né, ele mata ela efetivamente. Então, nós precisamos que o Estado acompanhe e monitore o agressor e o potencial feminicida, né? E nós precisamos também trabalhar dentro de uma perspectiva de que, por um outro lado, de rever a situação dos próprios servidores com relação à questão do atendimento às mulheres. Porque um dos grandes desafios da violência contra as mulheres como um todo e do feminicídio é que eles não, geralmente, o servidor não acredita na fala da mulher. Ela chega na delegacia, ela diz, ele vai me matar, eles acham que eu exagero. E eu sempre digo, a mulher quando diz que ele vai me matar, é porque ele vai matar, ela sabe disso.
ela conhece o agressor, exatamente como você disse, 80% são seus companheiros, eles estão vivendo há 10, 15, 20 anos, como que não conhece? Conhece, sabe que isso vai acontecer. E, ao mesmo tempo, os servidores mandam a mulher de volta e depois anuncia. Mas a maioria das mulheres que estão morrendo não tem medida protetiva, não tem nenhum registro. A pergunta é, ela passou e foi atendida adequadamente? Ela teve encaminhamento adequado para que fosse evitada a questão do feminicídio? Porque um dos debates do feminicídio é que ele é um crime evitável. Você não evita um roubo na rua seguido de morte, mas o crime de feminicídio, sim, porque ele dá sinais, ele começa com a violência psicológica, depois ele vai para a violência moral, depois ele vai para o empurrão, depois ele vai para o tapa, e depois ele vai, sim, matar essa mulher. Então, é um crime que é previsível, nós podemos evitar. Essa é a gravidade do feminicídio. E é essa linha que nós queremos seguir dentro do governo. De um lado, criar serviços que reforcem as mulheres, e eu quero aqui dizer que, se você for ver os dados também, que o Fórum de Segurança Pública traz, a maioria das mulheres não vão nos serviços públicos, né? Elas recorrem à mãe, à irmã, às amigas, então nós temos um déficit dentro do serviço público para poder proteger as mulheres. Então, de um lado, avançar na questão de ter serviços que atendam as mulheres, também ter um monitoramento e acompanhamento para evitar os feminicídios, e terceiro, nós precisamos de uma campanha na sociedade brasileira que a vizinha, o amigo, né, o patrão tem que se meter na questão da violência contra as mulheres, porque, para mim, esse foi o maior desastre que o governo Bolsonaro deixou para nós mulheres, né? Nós estamos avançando, depois da Lei Maria da Penha, de que em briga de marido e mulher, todo mundo se mete a colher, e nós retrocedemos, porque ele tem um discurso de autorização da violência, né? Mulher feia pode ser estuprada, né? Então, você tem uma série de mensagens ditas, né, pelo antigo chefe da nação, que autoriza efetivamente os agressores a cometerem o feminicídio. E a outra coisa é que, se nós não vencermos essa linha do ódio que está colocada no Brasil, vai ser muito difícil também a gente diminuir o feminicídio, porque se nós temos um ódio e uma intolerância na rua, na área urbana, isso também vai se refletir em casa e vai se refletir nas mulheres. Ministra, tem uma proposta apresentada pela deputada federal Dandara, que é um projeto de lei que criminaliza a misoginia, que é baseada numa pesquisa da Valesca Maria Zanello de Loyola, que, né, seria uma forma aí para tentar criminalizar a misoginia, que é essa origem aí, né, que chega até ao feminicídio. Queria perguntar qual que é a sua opinião, se não é entrar no caminho do punitivismo, qual que é a ideia desse projeto de lei que criminaliza a misoginia? Eu sempre acho que ter uma lei ajuda, nunca atrapalha, né? Eu só acho que o método, às vezes, precisa ser discutido, né? Uma legislação que a maioria das pessoas não conhece, não sabe o que é, ela tem uma grande tendência a ficar no papel. Nós precisamos construir um processo no país para que a população saiba o que é misoginia, né? Nós estamos fazendo uma pesquisa aqui no âmbito do Ministério, você vai achar muito poucos conteúdos publicados, livros escritos sobre misoginia. Você tem sobre uma série de outras coisas, né? Estamos buscando os tratados internacionais, as convenções internacionais, o que tem sobre isso. Também é muito pouco. Então, nós precisamos avançar num debate interno da sociedade brasileira, nós precisamos avançar dentro de uma perspectiva de que a população saiba e que a gente, efetivamente, faça com que os misóginos recuem. Nós precisamos fazer isso, eles precisam ter vergonha de serem misóginos. E esse debate é com a sociedade, não basta você criminalizar, né? E aí você criminaliza e você não tem um Estado preparado para investigar o crime de misoginia, você tem os policiais que não sabem tipificar, você não tem uma promotoria, uma defensoria,
e um tribunal que saiba julgar, e um tribunal de júri que não vai conseguir avançar nessa perspectiva. Eu acho que as legislações, elas ajudam a avançar, mas nós precisamos ter um momento certo delas, né? Nós precisamos fazer com que, efetivamente, quando elas venham para que, de fato, resolvam o problema das mulheres, né? Então, esse é o meu debate, a gente está até marcando uma conversa com a Valesca, para que ela possa nos ajudar a fazer o debate enquanto Ministério das Mulheres. Eu estou me propondo, né, já dia 30, lá em Mato Grosso do Sul, vou ter uma audiência na Assembleia Legislativa para discutir o tema de misoginia, porque onde eu for, no estado que eu for, eu quero audiência para debater com a sociedade, com os parlamentares, a questão do conceito e o que é a misoginia efetivamente. Ministra, a senhora falou de restaurantes comunitários que abrissem aos domingos, aos sábados, de lavanderias coletivas também. Agora, tem uma coisa que eu sempre que converso com mulheres mais do setor popular, né, que elas reclamam é a ausência de creche. Não é uma coisa que diz respeito ao seu ministério, não é algo do Ministério da Educação, mas é uma política pública para as mulheres, né? Ainda mais numa sociedade onde é elas que ficam com a atribuição do cuidado dos filhos, em 90% dos casos, quase de forma total. Há conversas com o Ministério da Educação nesse sentido? Sim, tanto que no 8 de março, o Ministério da Educação lançou como uma das ações a questão de terminar 1.900 creches, efetivamente, que já estão em obras, né? Agora, é importante, Renato, eu acho que você traz um debate que eu acho fundamental. Eu acho que creche é um direito, principalmente da criança e também da mulher, pelo direito de trabalhar, mas é principalmente da criança. E ela tem que ser pensada, efetivamente, de qual forma, se for para pensar ela como um direito da mulher, quais são os horários do seu funcionamento. Porque as mulheres geralmente trabalham até às 18 horas. Tem umas que trabalham à noite, as enfermeiras, né? As cozinheiras, as garçonetes, essas mulheres trabalham no período noturno. Então, assim, como é que ficam essas mulheres que têm outros horários, né? Então, ela tem que ficar dentro do horário de pegar a criança às 5 horas, ou, efetivamente, ela não consegue um emprego, ou se consegue um emprego que ela vai ganhar menos. Então, assim, acho que nós precisamos redefinir a questão do conceito das creches, né? E, geralmente, eu estava até discutindo com a prefeita de Ananindeua, que ela queria creche para os pescadores e para os quilombolas. Eu falei, tá, tudo bem, mas pescador sai para pescar que hora? Né? É 4 horas da manhã, a creche abre às 7. Você tem um gap aí de 3 horas que efetivamente você tem que resolver. Então, assim, qual é a perspectiva que nós vamos construir as creches? Essa é a pergunta. Né? Então, se nós vamos construir as creches das 7 ao meio-dia, e das 13 às 17, 17h30, ela contribui em quê para a mulher trabalhar onde? Então, essa é uma primeira questão. A segunda é só a questão das creches. Nós não temos que pensar outras formas de organização dessas crianças, dessas famílias. Nós não temos que discutir com o marido que ele também tenha que sair 5 horas para pegar a criança na escola, ou levar na escola. Então, assim, são questões que são estratégicas e fundamentais. Nós criamos um grupo de trabalho entre o Ministério das Mulheres e o Ministério da Educação para discutir essas questões e quais são as saídas efetivamente, né? Porque nós precisamos responder a essas mulheres e garantir o direito ao trabalho, garantir com tranquilidade a igualdade salarial e garantir a possibilidade dela de ascensão no mundo do trabalho. Ministra, eu queria conversar com a senhora sobre o seguinte. Hoje, no final de semana, saiu uma outra deputada no campo de extrema-direita com uma arma na mão
fazendo uma ameaça ao presidente Lula, né? Agora ela está negando. Mas eu queria tocar nesse ponto para falar com a senhora o seguinte: a gente observa que no campo de extrema-direita tem muitas mulheres, né? Me espanta isso. Então, eu queria que você comentasse como é que você vê, sob uma ótica feminista, a mulher machista, né? A mulher que reproduz o machismo. Como é que eu vejo cada vez mais, viu? Era para estar diminuindo, né? Eu me lembro que teve alguém do PT que chegou aqui e falou assim: nossa, o Lula ganhou por causa das mulheres em 2022. Eu acho que não foi bem assim. Eu vi, infelizmente, muitas mulheres reproduzindo o discurso machista do bolsonarismo. Como lidar com isso? É o desafio de lidar com os bolsonaristas, né? Porque não é porque você nasce mulher que você já nasce, né, feminista, porque efetivamente o machismo está colocado na sociedade, e dependendo do que lado que você está, você vai efetivamente para um ou para o outro. E a grande questão é que elas terminam reproduzindo o que a extrema-direita, não é nem a direita, o que a extrema-direita coloca para elas, né? Isso é um desafio, Sara, você está correta. Nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer, e nós vamos ter que aumentar o número de mulheres, com poder de fala. E, para mim, esse é o desafio. Porque as ameaças que nós estamos tendo do movimento machosfera, ou mesmo da extrema-direita, é com as mulheres que têm uma outra forma, uma outra linguagem, um outro olhar. Não é com as mulheres da extrema-direita que reproduzem a mesma forma. Então, para mim, continuam sendo, pensando como os homens, na política dos homens e na política do ódio estabelecido pelos homens. Então, assim, nós precisamos, na verdade, construir novas lideranças, pessoas que possam vir nos próximos mandatos com poder de fala, fortalecer as que estão aí, para que a gente possa efetivamente mudar esse quadro, porque elas eu acho muito difícil a gente mudar. O Mauro tem mais uma pergunta, é isso? Mauro? Tenho. Ministra Cida, quero te falar o seguinte: por mais que eu tenha empatia e solidariedade, não consigo me colocar, como dizem os gringos, né, nos sapatos de uma mulher. Outro dia vi uma estatística da agência Patrícia Galvão, uma importantíssima agência dos direitos das mulheres no Brasil, assim, 97% das mulheres já sofreram importunação sexual, assédio no meio de transporte, ou seja, todas. Uhum. Na vida, 71%, ou seja, não dá para ser mulher nesse país sem ter sido assediada, sem sofrer importunação. A situação é um descalabro. E eu acho que o feminicídio está na ponta desse processo, né? Começa com a importunação, o assédio, e vai terminar lá adiante no feminicídio. O Brasil viu espantado esses episódios de assédio, de importunação na semana passada no tal Big Brother. E o mais incrível é o seguinte: os caras sabiam que estavam sendo filmados. Uhum. Que a imagem dele estava saindo no Brasil, e mesmo assim atacaram aquela mulher. Como é que você, Cida, e o Ministério viram esse episódio do Big Brother, e como é que enfim, o país é patriarcal, o país é machista, o país é misógino, mas quais são os caminhos de enfrentar essa verdadeira guerra cultural? Bom, nós soltamos uma nota, né, Mauro, do Ministério, onde nós dissemos, e a nossa posição é que, inclusive, a emissora revitimizou a vítima, né? Quando colocou ela logo em seguida fazendo aquele depoimento. Então, você, de novo, faz com que a vítima seja revitimizada. Ah, mas ela não entendeu, porque com isso você justifica, né, o assédio efetivamente. É assim que o país tem reproduzido isso praticamente 24 horas por dia, né? Aconteceu nesse show, né? Mas que efetivamente acontece nas novelas, tem acontecido nos filmes. Então, e é a cultura, né, da telenovela, a cultura geralmente da imprensa é de normatizar e autorizar efetivamente esse tipo de assédio,
né? E o assédio, para mim, Mauro, ele tem uma coisa muito grave, que ele vem logo em seguida com a violência sexual. Você tem o feminicídio, mas se você for ver os dados do aumento da violência sexual, ele é tanto quanto do feminicídio nesses últimos anos. Então, você vai ter um processo que é, eu primeiro faço o assédio, eu encosto no ônibus, eu passo a mão, né? E depois eu termino violentando essa mulher. Ou mesmo esse tipo de coisa termina autorizando os pais, os irmãos, os avós a violentarem as crianças e as meninas e as mulheres dentro de casa, que é o que a gente tem visto nesses últimos anos. Então, para enfrentar essa realidade, nós precisamos, eu acho, ter uma política pública forte, ter uma justiça célere, porque, para mim, o grande problema da violência é a impunidade, Mauro. Enquanto nós não discutimos que violência contra a mulher, seja ela qual for, é crime, portanto, você não pode passar a mão, você não pode passar pano, você não pode fazer nada, é crime. A violência psicológica, xingou de burra, é crime. Xingou de gorda, é crime. Passou a mão, é crime. Né? Então, acho que se a sociedade brasileira não começar a trabalhar a violência contra as mulheres como crime, vai ser muito difícil só o governo fazer políticas públicas e investir recurso, porque nós não daremos conta do que eu chamo, da pandemia de violência contra as mulheres. Nós vivemos a pandemia da Covid, mas a pandemia da violência contra as mulheres, ela é permanente, ela é cotidiana, ela é diária, a cada 3 minutos uma mulher sofre violência nesse país. Cada 3 minutos. Então, enquanto nós estamos aqui fazendo esse debate, quantas mulheres sofreram violência? Então, essa é a pergunta que nós temos que fazer e que nós precisamos responder. Ao mesmo tempo que construir política pública, nós precisamos rediscutir com a sociedade os valores, né, o comportamento, a educação. E a educação não é só a educação formal, não. É a educação formal, mas é a educação na comunidade, é a educação na família, porque senão você não resolve, né? Você tem uma criança que leva um bombril para dar de presente para a professora, né? De onde que vem isso? Então, são questões que nós precisamos estar permanentemente atentos, e esse ministério vai fazer. Nós vamos fazer campanhas, né? E as campanhas, eu sempre digo, que não é aquela campanha midiática que você entra 30 segundos no horário nobre de uma certa televisão. Uma campanha que seja permanente para que nós possamos mudar efetivamente a forma da sociedade brasileira entender homens e mulheres. Perfeito. Muito bem, muito obrigado, ministra Cida. Eu quero agradecer aqui em nome de todos aqui da TV Fórum e abrir o espaço para um recado final. Eu que agradeço estar aqui nesse espaço tão importante, né? Nesse mês que é fundamental, que a gente está aí lançando políticas firmes, né? Voltando, na verdade, as políticas públicas para as mulheres, colocando um novo olhar e acreditando que nós vamos fazer a diferença, né? Eu acredito que, apesar de todos os desafios, nós vamos fazer a diferença nesse país, e a vida das mulheres pode, e nós acreditamos que será melhor. Obrigada. Obrigada, ministra. Obrigado. Obrigada.